Você provavelmente conhece a passagem de Cristo que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João capítulo 8, versículo 32. Que verdade seria essa? De qual verdade Cristo está falando? Temos dois assuntos nesta frase de Cristo. A primeira seria conhecer a verdade, e a segunda vos libertará. E qual seria a verdade? E que libertaria do quê? Vemos em João 1, 16, 17, está escrito: "Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo." O apóstolo João faz esta afirmação definitiva que Cristo trouxe a verdade. João afirma que Cristo trouxe a verdade, então pergunto: se ele não vem, não teríamos verdade? Repare que trouxe a graça, ou seja, a salvação, então automaticamente você conhece a verdade que Cristo trouxe e ainda recebe a graça da salvação. Você já se perguntou salvar-nos do quê? Que verdade é esta de Cristo? O versículo deixa bem claro: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ainda em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Perceba que aqui Jesus é o caminho. Sem Ele não temos acesso ao Pai. Sem Ele não tem verdade. Sem Ele não existe vida. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Aqui já vemos umas da verdade revelada. Deus é Espírito, e os adoradores precisam adorar em Espírito e em verdade. Lembra que só Cristo tem e trouxe a verdade. Em Tiago capítulo 1 e versículo 18, olha que interessante que diz: "Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas." Aqui podemos ver que Ele nos gerou pela sua palavra da verdade, segundo a sua vontade. Vemos acima que Cristo disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, certo? Vemos que Cristo trouxe a verdade como está escrito em João 1,16. Veja que em 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Veja que o Filho de Deus veio e Ele deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então isto afirma que se Cristo realmente não vem, ou quem não tem Cristo, não pode saber o que é verdadeiro. Ele ainda diz mais: "E no que é verdadeiro estamos." O que seria? Veja que ele completa dizendo: "E nos estamos no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Olha mais uma verdade sendo revelada, que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, se você não tem Cristo, você não sabe quem é o verdadeiro Deus e não tem a vida eterna. Em João capítulo 1, versículo 14, relata mais uma verdade: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Cristo é a palavra de Deus. Veja que chama ele de Verbo, e Verbo significa palavra. Voltemos a João capítulo 8, versículo 32. "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Verdade é Cristo, como diz em João capítulo 14, versículo 6. "Eu sou o caminho, e a verdade e a vida." Ele é a palavra de Deus, como diz em João 1, 14. "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós." Veja que Cristo fala as palavras de Deus. Em João capítulo 3, 34. "Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida." Veja que o versículo 32 ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas você só irá conhecer a verdade se permanecer em Cristo. Aí você irá conhecer a verdade que Cristo revela, e ela vai libertar. Então, para funcionar como diz o versículo 32, primeiro você terá que passar pelo versículo 31. Então, para funcionar como diz o versículo 32, primeiro você terá que passar pelo versículo 31, que diz: "Se vos permanecerdes em minha palavra,
Verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para isto, precisa permanecer em Cristo, vai ser discípulo dele, e então conhecer a verdade dele, e ela libertará. Olha como ele fala em João capítulo 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em João capítulo 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso só é possível em Cristo, porque somente Ele revela a verdade, Ele é a vida e revela Deus. Lembre-se que se Cristo não vem, não teríamos verdade, não teríamos a graça, não saberíamos o caminho e não saberíamos quem é Deus. Para isso precisamos permanecer em suas palavras, tornar seus discípulos e conheceremos a verdade e ela nos libertará. A passagem citada, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32, é uma afirmação poderosa feita por Jesus Cristo. Essa verdade mencionada por Cristo não é apenas um conjunto de fatos ou conhecimentos, mas sim a revelação divina que ele traz consigo. Ao analisar outras passagens da Bíblia que abordam a verdade, vemos que Jesus é identificado como a própria verdade. Em João 14,6, ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aqui Jesus não apenas traz a verdade, mas ele próprio é a personificação da verdade divina. A mensagem central é que sem Cristo não teríamos acesso à verdade sobre Deus, não conheceríamos o caminho para a salvação e não compreenderíamos a vida eterna. Permanecer em Cristo, ser seu discípulo e absorver suas palavras são os passos para conhecer a verdade que traz libertação espiritual. A verdade que Cristo traz é a verdade sobre Deus, o caminho para a salvação e a vida eterna. Em João 1,14, Jesus é descrito como a encarnação da palavra de Deus, cheio de graça e verdade. A verdade revelada por Cristo é a compreensão do plano divino para a salvação da humanidade. Outro aspecto importante é destacado em João 15,3, onde Jesus diz que seus seguidores já estão limpos pela palavra que ele lhes falou. A permanência nas palavras de Cristo, tornando-se discípulo dele, é fundamental para conhecer a verdade que liberta. A mensagem central é que sem Cristo não teríamos acesso à verdade sobre Deus. Não conheceríamos o caminho para a salvação e não compreenderíamos a vida eterna. Permanecer em Cristo, ser seu discípulo e absorver suas palavras são os passos para conhecer a verdade que traz libertação espiritual.